Graça e paz, irmãos. Mais um dia, pela misericórdia de Deus, né? E graça e amor, nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus. Primeiramente porque Ele proveu em tudo. Ele nos sustentou, Ele nos guardou, nos alimentou, para que neste momento, o último de nossas vidas, não que a gente vai morrer agora, mas Deus sabe. Estou dizendo do último agora, para que nós estejamos aqui, né, reunidos nesta comunhão em Cristo. Como o irmão César colocou no início, né? Deus está aqui. Que é onde tiverem um ou dois reunidos no seu nome, ali Ele está. Como diz a palavra, né? Então, eu espero que nós tenhamos mais do que um ou dois reunidos no nome do Senhor Jesus. Que não seja uma reunião em torno da nossa mente, ou em torno de algo social, mas sim realmente em torno do nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de estar repartindo com os irmãos um texto bem conhecido. Bem conhecido mesmo. Está lá em João 14. Os irmãos que puderem acompanhar. João 14. Do versículo 1 até o 10. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tamanha misericórdia, tamanha graça e por imenso amor, Senhor. Porque o Senhor proveu em tudo nas nossas necessidades, nos alimentou, nos guardou e nos sustentou, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, para rendermos louvor a Ti, Senhor, para exaltar o Seu nome acima de tudo. Nós o glorificamos, Pai, porque o Senhor é Deus. Que o Senhor esteja prevalecendo, por misericórdia, Senhor, neste momento, no repartir da Sua palavra. Porque nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, da direção do Seu Espírito, porque não temos capacidade em nós de discernirmos a Sua palavra, Senhor, mas é o Seu Espírito que discerne. Por misericórdia, nós rogamos que o Senhor esteja nos orientando e discernindo a Sua palavra, nos dando o Seu entendimento, Senhor, para que nós não fiquemos confundidos acerca da Sua palavra, acerca das coisas que vêm de Ti, Senhor. E nós dependemos dessa graça. Venha nos orientar, por misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, era um texto bem conhecido, né? Os irmãos conhecem
Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estava meditando acerca principalmente desse versículo, né? Na condição em que Jesus estava repartindo ali aos seus discípulos e dizendo isto, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ele já indagando os seus discípulos e disse, né, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Ele já estava dizendo ali que vocês conhecem o caminho. Vocês têm conhecido o caminho. Então Tomé, tomando ali à frente, né, ele disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Jesus disse que eles sabiam para onde que ele ia e conhecia o caminho. Mas um dos discípulos ali disse: mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. E como podemos saber o caminho? Jesus acabou de dizer, né, a eles, nesse momento, acabaram de dizer que eles sabiam para onde ele ia e conheciam o caminho. E Tomé, não. Espera aí, a gente não sabe nem onde caminho, muito menos, não sabemos para onde o Senhor vai, muito menos qual o caminho. Então Jesus afirmou em palavras ali, né, eu acredito que claras: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Filipe, outro dos discípulos, disse no versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai. Que Jesus tinha dito, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe então disse: mostra-nos então o Pai. Muitas vezes a gente quer ver o Pai, né? Isso é um desejo que nós temos de conhecer o nosso Pai. Eu vejo muita gente que não conheceu o seu Pai aqui na Terra e busca, né, grandemente descobrir ou conhecer quem é seu Pai. Esse conhecimento de quem é seu pai biológico aqui é sim, na Terra, né? Pelo menos alguns que a gente tem visto por aí, a gente vê muitos encontros de famílias que se separaram ao longo da vida, de pais que foram para um lado e filhos para o outro, e essa necessidade de muitos filhos de conhecer o seu pai. E a nós parece interessante também de conhecer o Pai, Pai de todas as coisas, Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas Jesus está dizendo que, no versículo 7, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe diz, né, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Parece assim, mas esse Filipe é ruim de entendimento, né? É ruim de cabeça. Mas, irmãos, é a gente. Nós somos assim, incrédulos. Muitas vezes nós estamos buscando o Pai em outras coisas que não é Jesus. Nós buscamos o Pai em obras. Nós buscamos o Pai em outras condições que nós mesmos criamos. Nós buscamos o Pai nas coisas. Quando nós recebemos alguma coisa material, nós buscamos o Pai ali, como se estivesse revelado nas coisas que Ele criou. E na verdade está revelado o Pai. Mas foi Ele quem criou estas coisas. E aqui Ele disse, né, mostra-nos o Pai. E Jesus, eu vou narrar aqui, né, novamente, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, quem vê a Jesus, vê o Pai. Essa é
é a verdade da palavra de Deus. A gente não vai ver em outro lugar o Pai a não ser em Cristo Jesus. É só ali que nós temos essa visão, os nossos olhos abertos para ver o Pai. Em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. E se nós esperamos ver em outro lugar, a gente não vai ver nada. A gente vai ver apenas uma imagem que nós formamos na nossa cabeça do que seja o Pai. Mas não o Pai. E a gente pode ver. Muita gente aí molda na sua cabeça o Pai, o Deus. E ele segue aquele Deus da sua cabeça. Mas a gente vai ver num texto que aquele que quiser andar por estas coisas, Deus diz que é abomináveis essas coisas. Esse caminho é abominável, quando você anda pela sua própria cabeça, pelo seu próprio entendimento. E ele fala que ele vai fazer recair, não outra coisa que não seja esse caminho que você escolheu na sua cabeça. Pesado, né? Mas é isso, o caminho que você escolheu vai cair na sua cabeça. Não é outro, não. Aquele que não recebe esse caminho. Mas voltando nesse texto de 14:6, lá está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem muita gente falando do jeito que eu acabei de falar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas na verdade, antes tem um disse Jesus. Parece redundante, até brincadeira, pegadinha, mas não. É Jesus que é o caminho. Tem muita gente aí sendo o seu próprio caminho. E dizendo que é Jesus, que é o seu caminho. Mas, na verdade, quem traça o seu caminho, e quem escolhe, quem anda, quem define, quem discerne, quem faz e acontece, é Ele próprio, o seu ventre. Aqui, meus irmãos, esse texto é muito claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Está com vontade de ir até o Pai? Você quer ir até o Pai? Quando Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim, essa frase, essa última exclamação de Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele dá uma ideia para mim, pelo menos, de objetivo, de destino. Algum lugar, ou algo aonde nós devemos chegar. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso me remete a um pensamento que muitas vezes eu acredito que muitos dos irmãos que conhecem a sua palavra também colocam assim dessa forma, como um destino, como um lugar onde chegar, ao Pai, ao aconchego do Pai. Só que Jesus está dizendo aqui que tem um caminho para você chegar. E é interessante, da forma que é colocado esse texto, ele não coloca ninguém vai ao Pai. Não é? Mas ninguém vem. Não é? Não é isso que está dizendo aí? Ninguém vem. Às vezes a gente passa correndo e não observa, né? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, Deus, o Pai, Ele está no caminho. Porque quem que é o caminho? Jesus, né? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Deus, o Pai, Ele está no caminho. E às vezes a gente pensa que a gente passa tão correndo, né? Que a gente acha que vai passar correndo por este caminho, porque a gente quer um objetivo que é o Pai, mas na verdade não tem isso. Esse objetivo, na verdade, o que Deus quer é que nós estejamos nesse caminho, que Ele preparou para que nós andássemos. Este caminho que é o próprio Senhor Jesus. Então por isso ele diz, ninguém vem ao Pai. Não, ninguém vai. Ninguém vem. E quando nós estamos nesse caminho, nós temos o Pai. Porque o próprio caminho que é o Senhor Jesus, Ele é a manifestação do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, me vê a mim. O Pai está revelado ali, neste caminho que é o Senhor Jesus. Eu gostaria também de repartir um outro texto aqui,
ainda sobre uma qualidade desse caminho. Está lá em Salmo 18. Vamos dar uma caminhada lá. E tendo sempre em mente esse texto. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Salmos 18, no versículo 30 a gente vai ler. Está dizendo acerca do caminho de Deus. Diz assim, ó, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Então, o caminho de Deus é perfeito. É perfeito, o caminho de Deus. Mais um texto, vamos dar uma... Tem um texto aqui que fala que lâmpada para os meus pés, está lá em Salmo 119, né? 119, vamos, já que a gente está em Salmos, Salmo 119, versículo 105. Diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ainda em Provérbios, Salmos, Provérbios 4. Vamos dar uma... Vamos ver alguns textos aí. 4, 18. Diz assim, ó, mas a vereda dos justos é como a luz. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vereda é caminho. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Não sei se algum dos irmãos tem a oportunidade de ver o sol nascer. Mas algumas vezes eu observo isso aí, a gente vai ver que a gente fica vendo na direção onde o sol está, né? Onde está para nascer. Deixa eu lembrar aqui, no leste. É no leste que nasce o sol. Se você olhar para o leste, vamos ver aqui, observando aqui, não tem nenhuma bússola para me indicar, mas é para cá. Para cá. Saída para Três Lagoas é leste ali. Se você observar ali, que o sol vai nascer. Quando estiver em torno, hoje que nós estamos no horário de verão, em torno das 4, 5 e pouco da manhã, você já começa a ver que começa a dar aquela clareada no horizonte. Começa a ficar meio avermelhado e vai. Mas a gente não gasta tempo para ficar vendo isso aí, mas vai clareando. Até vir a luz. Até vir a luz. Até você conseguir enxergar plenamente. E ele disse que, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É esse caminho do justo, daquele que recebe a palavra de Deus. Agora, Provérbios 12. No 12, Provérbios 12, no versículo 15. Aí ele fala aqui sobre o caminho do tolo. Ele diz, o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. É um texto bem interessante, porque ele diz que o caminho do tolo é reto aos seus olhos. Ninguém anda por um caminho, irmãos, achando que esse caminho vai levar para um poço, para um buraco, ou para a morte, ou para a perdição, como diz as Escrituras. Ninguém vai andar, ninguém vai um caminho pensando isso. Ninguém pensa, na verdade, isso. Mas a palavra nos adverte que o caminho do tolo é reto aos seus olhos. É reto.
Ele acha que vai chegar num objetivo. Até mesmo pode ser esse mesmo que muitos creem aqui, que é chegar ao Pai. Tem essa visão de que neste caminho que ele está traçando, tanto isso é verdade que a gente ouve um ditado popular aí que, né, todo mundo conhece, tá? Cheio de saber. Todos os caminhos levam a Deus. Vocês não ouviram isso? Não é se falado aí, né, se proclamado aí, disseminado esse ditado, todos os caminhos levam a Deus? Não. Porque nós acabamos de ler em João 14,6, que disse que Jesus disse, né? Eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, pode até ter vários caminhos, mas que levam a Deus é só um. Jesus. E ainda para nos orientar acerca desse caminho, tem um texto que eu gostaria de ler, está lá em Mateus 7. Os irmãos. Em Mateus, capítulo 7. No versículo 13. Orientação aqui também do Senhor Jesus acerca deste caminho, ele já ensinando. Diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha só, vou ler novamente. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha, é mais uma qualidade deste caminho que a gente está falando. Este caminho de Deus, ele diz que é apertado. Nós temos acesso aqui, está dizendo, né, no 14. E por que estreita é a porta? Nós temos uma porta para adentrar esse caminho. Estreita, e ela é estreita. E diz que o caminho é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. A gente gosta, na verdade, e é nosso desejo, nossa vontade é pegar caminho largo, porque é fácil. É descida. E descida todo santo ajuda. Não tem um ditado que fala isso? É largo. Mas aí ele nos orienta, né? Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quem já teve a oportunidade de viajar aqui e ir para um lugar que tem rodovias, pistas largas, não é uma delícia? Aí, ó. Principalmente para quem está dirigindo. Para quem está do lado também, que tem aqueles sustos, né? Quando você vai fazer ultrapassagem na rodovia única, pista simples, de mão dupla, você tem que jogar para a contramão para você ultrapassar. E muitas vezes está descendo uma carreta lá. Não é isso? Às vezes você vai fazer uma ultrapassagem, o passageiro do lado freia, né? Faz assim com a perna. E não adianta fazer assim com a perna. Porque, né? Mas esse caminho é mais estreito, né? Agora você pega um caminho largo, uma rodovia de pista duplas, com 3, 4 faixas, que nem eu já andei lá no estado de São Paulo, né? Aquelas autoestradas assim, enormes e largas, limite de velocidade de 120 por hora. Não é gostoso? Aqui ele coloca assim para a gente ter cuidado com esse caminho largo. Porque largo, você até fala, não, eu até pago o pedágio para ter um caminho largo. É isso que acontece mesmo.
A gente paga pedágio. Pedágio não é de Deus. Alguém vai falar, né? Pedágio não é de Deus, viu? Caminho é largo, eu sabia. Nunca gostei de pagar esse pedágio. Mas não é essa a questão. Vamos trazer para o nosso contexto aqui. O contexto da Escritura, da Palavra de Deus. Realmente, pedágio não é de Deus nesse contexto. Por quê? Porque é indulgência. Isso é a velha indulgência. Que muitos vêm querendo cobrar. E esse caminho não é de Deus. Para que você tenha acesso a esse caminho. Ó, tem uma porta aqui para você entrar, mas é tantos. Você vai ter que sacrificar tantos. É isso que a gente tem ouvido. Caminho largo, espaçoso, paga pedágio, aí você vai rodar bem, você não vai ter buraco. Eu vou te dar uma garantia aqui que você não vai ter aflição na sua vida. Porque você está pagando pedágio, irmão. Vai ter buraco? Que estrada é essa que você paga pedágio e não tem buraco? Pior que eu já andei numa estrada que paga pedágio e tem buraco, você acredita? Não é de Deus mesmo, né? Então, mas é isso que acontece. Aqui na nossa vida, na nossa cara, isso está escancarado para a gente. Cobrança de pedágio, o que é isso? É evangelho da desgraça. Por que eu digo evangelho da desgraça? Porque o que Deus nos ensina é o evangelho da graça, onde não é cobrado, onde que Deus realizou tudo já em nosso favor. E nós agora devemos crer e sujeitar a Ele, nos render a Ele, receber dEle. Não temos que pagar para ninguém. Até porque a gente não ia conseguir pagar, não. Mas voltando lá, né? Que esse caminho largo aí, que nos parece prazeroso e gostoso, né? Porque você tem muito espaço, ele nos é, na verdade, a perdição. E muita gente vai. Você vê que esse caminho largo comporta muito. Não é à toa que tem 4 faixas. Não é fazendo aqui uma alusão. Mas cabe, irmãos. Cabe muita gente, infelizmente. E vai. E o caminho apertado, ninguém quer. Às vezes você passa, né? Aqui está dizendo a palavra. E poucos há quem encontre, porque a porta já é estreita. Já não tem muita visão. Já não é aquela visão que enche os olhos. Você passa assim e fala, poxa, porta estreita, caminho apertado. Para começar, acho que não vai entrar o carro. Acho não, né? Não entra carro nesse caminho. Você já vai ter que deixar sua caranga. Ó, os irmãos já estão rindo, né? Quem tem uma Ferrari ou uma BMW, ou aquele último tipo, já vai ter que deixar para entrar nesse caminho. Porque é apertado, é uma porta. O carro não passa por porta. Aí os irmãos que já têm menos já estão dando risada. Não, mas vai ter que deixar a moto também. Também não passa moto, não passa bicicleta. Esse caminho, na verdade, é para você só. Para você deixar essas coisas que tem no mundo. Porque é apertado, não vai caber. Não vai nem entrar nem roupa, para ter uma ideia. Nem com as suas vestes. Vai ser outras. Nós recebemos outras vestes. Essa não vai. Esse caminho é apertado. E você tem que deixar as suas coisas para trás. E prosseguir. A porta é estreita. O caminho é apertado. É porta, irmãos. Nós vamos entrar pela porta. Por que eu disse isso? Porque eu estou vendo coisas aí sendo divulgadas e dizendo até como sendo profecias que Deus tem aberto janelas. Deus não abre janela. Deus abre porta. Eu vi uma profecia aí dizendo-se, isso está na mídia, por isso eu estou dizendo. Não vou aqui falar quem, não interessa, mas o que interessa é o que está escrito na Escritura. E diz que é a porta. Diz que se alguém entra por outra parte que não seja a porta, é ladrão e salteador. Então esse negócio de janela,
Esse negócio de profecia falando que Deus abre janela. Não. Cuidado com isso aí. Vamos ficar no caminho estreito. Essas oportunidades que tem, né, com aparência até de bondade, porque é uma janelinha, às vezes a gente já respira, né? Você está numa situação, às vezes, que parece... O coração aperta, você fala, ai, me dá uma janelinha. Não, não, irmãos, é porta. A porta é estreita, mas é porta. Aquela parábola do rico insensato, quando Jesus ensina, né, que aquele homem, ele trabalhou e adquiriu muitos bens, mas tantos bens que necessário era ele derribar os seus celeiros e construir outros maiores ainda para caber os seus bens. Porque ele dizia, né, no seu coração, né, tenho tantos bens para muito tempo, o que farei? Né? O que eu vou fazer? Eu já sei, eu vou derrubar esses meus celeiros e vou edificar outros maiores. E agora eu vou dizer para minha alma, agora, né, come, né, bebe e folga. Não é isso que diz? Aqueles irmãos vão se lembrar dessa parábola aí. E o que diz a palavra? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então esse caminho, essa vida desse homem aí é desejada por muitos irmãos. Uma vida para você dizer come, bebe e folga, esse é o sonho de praticamente toda a humanidade, toda a sociedade quer isso. Uma aposentadoria concreta desse jeito, né? Para dizer assim, poxa, agora eu vou ficar sem fazer nada, de tanto que eu tenho. Não é? Isso não é o desejo de muitos. Não é? É o desejo de muitos. A gente não teve a Mega Sena da virada? A gente vê que esse é o desejo de muitos. Porque ali tinha uma aposentadoria rechonchuda, né? Para muitos anos ali. O cara, para acabar com aquele dinheiro ali, tem que ser muito. Acabar de uma vez assim, né, e ficar sem nada. Mas para você ver, como o dinheiro também não tem lastro, né? Muitos aí a gente vê, muitas reportagens dizendo de muitos que ganharam na loteria, na Sena, na Mega Sena, não sei, sozinhos, e ficaram pobres de novo. Talvez até pela misericórdia de Deus, né? Para ver e não se apoiar nessas coisas. Mas é bom, é gostoso, mas a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Porque esse caminho aí vai conduzir à perdição. Não é à toa que a palavra nos adverte, né? Aqueles que querem ficar ricos caem em laço. Caem em laço. Temos que ter cuidado com essa vontade, esse desejo. Caem em laço. Para que isso não nos aperte, não nos aborreça, não nos motive, né? Isso daí não é a nossa motivação. Apesar de a gente ver muita coisa aí, muito testemunho deste evangelho, de um caminho que é da aquisição. O caminho da aquisição, do caminho do ter, das posses. É ao contrário desse caminho que Deus nos mostra, que é estreito e apertado. Um dos conselhos, na verdade, do mundo é isso aí, né? O mundo está trazendo e nos bombardeando com essas informações de que nós devemos ter, que nós devemos ser. Você tem que saber quem você é. E tem algumas coisas bem interessantes, que um dos conselhos que vem ganhando muito espaço aí, incentivado, né? É o seguinte, é o caminho para nós conseguirmos a felicidade, está em conhecer melhor a si mesmo. Você tem que se conhecer. Rapaz, se conhecer melhor. Quem é você? Quais os seus desejos, quais os seus sonhos?
o que você almeja da vida. Para você solucionar os seus problemas, você tem que conhecer a si mesmo, o íntimo do seu ser. Se possível, fosse até o seu subconsciente. Porque lá está revelado, lá está os seus problemas, desde a sua infância. Vamos aqui fazer uma regressão ao seu interior. E ver o que você tem oculto lá. Para que a gente possa sarar. Será? Isso está ganhando espaço, irmãos, até no meio cristão. Né? De você trazer essa cura, de trazer essa felicidade em si, no seu interior, buscar dentro de você mesmo. Se conhecer. E eu já vi até alguns exemplos, né, dizendo que você tem que se amar primeiro, porque a palavra diz que você deve amar o próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar você primeiro, para você ter possibilidade de amar o próximo. Na verdade, não encontra verdade nessa palavra aí. Porque a Escritura diz que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Você deve amar, sim, o próximo como a você mesmo. Mas não busque amar você primeiro de tudo. Porque, na verdade, esse amor próprio aí, isso aí todo mundo já nasce com esse cuidado. Alguém sai aí dando cabeçada, morrada, ou enfiando o dedo no próprio olho, fazendo violência a si próprio? Não, o que você vê é fazendo ao próximo. Desde pequeno. Você não vê criancinha enfiando o dedo no seu olho, mas do amiguinho. Você não vê criancinha puxando o seu cabelo, mas você vê puxando o cabelo do amiguinho. Não é? Então, amar o próximo, irmãos, é cuidar dele como fosse de você. Esse cuidado que você tem com você, com o seu corpo, tem com o próximo, isso é amar. Agora, se é possível isso a nós, aí a gente tem que colocar diante de Deus, né? Porque essa nossa natureza não. A natureza é do eu, é do meu ser, é da minha autoestima. Isso também é uma outra coisa que está muito evidenciada aí, a autoestima. Ah, estou com a autoestima é baixa. Oh, irmãos, fala alguma coisa aí para ver se eu levo a minha autoestima, que está lá no chão. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho ele não nos eleva a autoestima. Ele acaba com a nossa autoestima. Ele nos faz estimar a Deus. O Evangelho faz com que nós estimamos a Deus, não a nós. Pode parecer loucura, mas na verdade para os que perecem. Você fala, mas eu não vou ter estima? Minha autoestima? Mas você já tem. E Deus já está tratando com isso daí. Porque o que a gente se estima, né? O que a gente estima é brincadeira. É grande ali a luta, a peleia. No que a gente quer se evidenciar, exaltar, acima de todas as coisas, né? Nós somos o centro, todas as coisas circulam em torno de nós, e para nós, e por nós. É esse o nosso desejo. A gente não se preocupa com ninguém, a minha preocupação sou eu. Essa é a nossa natureza. Isso é autoestima, né? É se estimar. A estima que Deus nos dá agora é o contrário do que o mundo prega. É a estima de querer a Deus sobre todas as coisas, de querer vir a Deus em Cristo Jesus. É nele agora que deve estar a nossa estima, e não é mais alto.
Porque se você for se conhecer, irmãos, pelo menos isso eu falo por experiência própria. Se você começar a querer buscar dentro de ti alguma coisa que seja bom, para mudar você mesmo. Quantas vezes, quando eu era mais guri, adolescente, eu tentei me mudar. Será que alguns irmãos já não tiveram essa ideia? Eu vou me mudar, porque eu já não me suporto. Ou então, porque eu quero ser melhor visto pelos meus amigos, né, pela sociedade. Então eu vou mudar esse meu procedimento. Eu acho tão legal o jeito do ciclano. Né, ele é tão querido. Eu também queria ser querido. Então eu vou me mudar. Aí o que você tem que fazer? Eu vou fazer tais procedimentos, vou fazer isso e aquilo. E quando você vê, e você se pega, daí a pouco está você de novo lá. Do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que você não queria fazer, ou não fazendo aquilo que você queria fazer. Não muda. Você não consegue mudar nem a você, e muito menos ao irmão. Mas isso daí não é papel nosso. E na verdade o Evangelho nos ensina que quem muda, quem transforma, é Deus. Tem um texto, vamos ler lá em Isaías 35. Isaías 35:8, ele fala de um caminho, que é esse caminho que Deus preparou. Por se os irmãos quiserem ler o texto inteiro, mas eu vou ler o versículo 8. Isaías 35, versículo 8, diz assim, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Olha só, esse caminho, irmãos, não é difícil. Ele diz que os loucos não errarão. Não errarão. Porque não está baseado na sabedoria humana. E a gente tem um ensinamento aí do apóstolo Paulo, né? Quando ele diz ali, em uma das suas cartas, que quando fui ter convosco, né, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com poder, com a palavra de Deus. Então não é pela sabedoria humana, não é. Aquele que se acha sábio, que se aniquile, porque não é por essa sabedoria. Não é pela sabedoria. Loucos não errarão. E perigoso os sábios errarem. Se depositarem a confiança no seu entendimento, na sua mente, na sua cabeça, se tiverem a sua confiança, já erraram. Já erraram. Porque aqui o caminho, a salvação, irmãos, está no caminho. Não está em si. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem aborrecer a sua vida por amor de mim, o que diz? Achará. É muito interessante esse texto, porque aquele que quiser salvar-se, vai perecer, porque ele não tem condições de se salvar. É só Deus. Agora, quem aborrecer-se e entrar nesse caminho, né? Esse caminho que é de negar-se, que a porta é estreita, que é apertado, e se negar, não é isso que a palavra diz? Jesus, quando ele diz aos discípulos, e àqueles que estavam ali, se alguém quiser vir após mim, negue-se, está uma versão, na outra está renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga. Então, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem aborrecer a sua vida, aborrecer a tal ponto dessa autoestima sua aí, você deixar de lado e começar a estimar este caminho,
Aborrecer, porque negar-se é aborrecer a si mesmo. Agora você quer satisfazer, é adquirir, é autoafirmar, é buscar glória para si, é se exaltar, é se diferenciar, é destacar entre os demais. Isso daí. Agora, negar é você se colocar abaixo, negar é considerar o outro superior. Oh Deus, misericórdia. E esse é o caminho que Deus nos ensina em Cristo Jesus. Estamos em Isaías, né? Vamos para Ezequiel. Jeremias. Ezequiel, no capítulo 11. No versículo 21. É um texto bem interessante, irmãos. Depois, se o irmão tiver a oportunidade de ler o capítulo inteiro, né? Mas aqui está, no 21, ele diz assim: Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor. Então, quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho. Quando você escolhe, porque a gente tem essa visão de caminho, né? Você tem que escolher um caminho que você vai seguir. E a gente vê ali já revelado no princípio, né, lá no Jardim do Éden, que Adão ele escolheu um outro caminho. Ali, influenciado pela serpente, Eva, né, tomou a decisão de escolher um outro caminho, que Deus disse para não entrar. Aqui nós estamos orientados diante da palavra para não entrar nesse caminho largo e espaçoso. Lá ela também teve. Lá Adão também teve orientação. Não entre nesse caminho aqui. Esse caminho da ciência do bem, da sabedoria do bem e do mal. Não entre. Porque você entrar, certamente vai morrer. E o que aconteceu, irmãos? Ele escolheu aquele caminho que Deus tinha dito para ele não escolher. Simplesmente escolheu outro caminho. Uma coisa interessante é que Deus não nos obriga o seu caminho. Ele não nos obriga o seu caminho. Tem um caminho só que leva a Ele, que nós temos a presença dEle. Mas Ele não obriga outros caminhos. Você pode pensar, onde que estava Deus quando Eva tomou do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que Adão tomasse do fruto e comesse? Mas está na mão de Adão. Deus já tinha dado uma palavra. Muitas vezes Ele nos dá uma palavra e a gente fica, né? Depois, choramingando, dizendo, mas por que Deus permitiu? Por que Deus? Porque Deus não obriga. O louco, o insensato, como diz a palavra, o insensato, ele acha que o seu caminho é um caminho reto. É isso que acontece. Ele acha que está certo. Adão, né, influenciado ali, achando que seria como Deus e que não ia morrer, porque a serpente disse, né, certamente não morrerás. Ele entrou nesse caminho furado aí. E muitas vezes, irmãos, nós entramos nesse caminho furado. Esse caminho que o fim dele é a perdição. Porque nós rejeitamos esse caminho que Deus tem preparado, que é este caminho reto, santo, separado, veredas direitas. Aquele ditado também que diz que Deus escreve por linhas tortas é errado. Deus escreve certo por linhas certas, Ele escreve no seu caminho. O
caminho dele é reto. Ele é reto, ele não faz nada torto. E ele tem um caminho direito para nós. Um caminho direito dele é Cristo. E a gente vê, eu só vou... esse caminho, irmãos... Vamos lá em Efésios. Eu gostaria de fazer uma... Efésios 2. Você consegue perceber que este caminho, ele tem, todo caminho, na verdade, ele tem um destino, né? Caminho a gente entra porque a gente presume e quer chegar a algum lugar. Apesar que Cristo nos ensina ali aos seus discípulos que quando você já está nesse caminho, você já chegou. Você já chegou, você já tem a revelação do Pai. Você já chegou no Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está nesse caminho, está em Cristo, você já tem a revelação do Pai nele. E esse caminho não é como o caminho humano que a gente está aqui acostumado a ver. Não é? Mas é um caminho que a gente anda por ele por graça, por fé. Não é por vista. Não andamos mais por vista, mas pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Fé, né, é dom de Deus, é um presente, não é nato de nós. Então, ele que nos ensina aí. Aqui, lá em Efésios 2, Efésios 2, no versículo 2, ele coloca assim: que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está colocando aqui uma conversão de caminho. Né? Em que noutro tempo andaste segundo o curso, segundo o caminho deste mundo, que é contrário ao caminho de Deus. Essa proposta de Satanás desde o jardim do Éden ali é outro caminho, que não aquele que Deus preparou. Ele disse que noutro tempo andastes. E todo caminho, irmãos, que você escolhe, que não é aquele caminho que a gente está colocando aqui, que é o Senhor Jesus, o fim dele é perdição. E na verdade, parece que foi nós que escolhemos, mas na verdade isso é... Fica parecendo que o caminho é seu, na verdade, mas é caminho de Satanás aí. É um caminho que vai levar à perdição. É um caminho que Deus não preparou para o homem. A perdição. Não preparou. Não é isso que diz a palavra? Que ele vai encerrar ali os demônios, né? Os anjos que caíram lá e todos aqueles, né, que não foram achados no livro da vida, as quais Deus preparou para os anjos lá que caíram. Deus não preparou isso para nós. E nós não temos essa obrigação, irmãos. Deus nos liberta disso, de andar pela nossa própria cabeça. Porque se a gente for andar pela nossa própria cabeça, querendo assumir a responsabilidade do nosso destino, parece bonito isso aí, né? Assumir a responsabilidade do nosso destino é perdição. Na verdade, o que o mundo prega é o contrário. Você deve assumir, escolher o seu destino, né? Se autoafirme, se estabeleça. Mas isso é o contrário do que a gente tem na palavra e o exemplo maior que nós temos em Cristo Jesus, né?
que está bem ali evidenciado em Filipenses 2, quando ele disse que ele não teve por usurpação. A gente vê o caminho avesso, né, o caminho que Deus e Jesus ele mostrou ali, totalmente avesso ao caminho que os homens e o mundo, o curso deste mundo, caminha. Totalmente ao contrário. Quando ele disse que não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. Não é? Está lá em Filipenses 2. E aniquilou-se a si mesmo, tomando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja só a que condição que Jesus foi elevado aqui. Veja o destino de Jesus aqui. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome acima de todo nome. O nome pelo qual todo joelho vai se dobrar. Tanto os que estão no céu, quanto os que estão na terra. Vão se dobrar diante desse nome. Nós não estamos falando só de seres humanos aqui, nós estamos falando de seres celestiais. Se dobrando perante esse nome de Jesus. Perante esse caminho que a gente está falando aqui. Joelhos se dobram. De todos os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Esse que foi exaltado soberanamente. Aí a gente vê o caminho que ele faz, que ele nos mostra aqui. Não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante, fazendo-se como servo. Veio servir. E nós não, né? A gente quer se exaltar para que mais pessoas nos sirvam. Porque aqui o poder na terra se revela em quantos mais servos eu tenha. Quanto mais servos eu tenho, mais poderoso eu sou. É isso. Caminho contrário. Você consegue perceber, né, que o mundo está indo para um lado e que Deus nos orienta a ir por outro lado? O lado contrário. É esse de autoafirmação, de exaltação humana, de glória humana, né, de sobressair, de se destacar, de ter, né, mais gente para servi-lo. Que delícia, você deve estar pensando. Até eu pensei, né? Falei, oh. Mas não. Vamos deixar esse pensamento aí que não é de Deus. Esse pensamento não é de Deus, irmãos. O pensamento de Deus está revelado em Cristo Jesus, no seu Evangelho, na obra, no ensinamento que Ele tem para nós. A gente vê que Ele caminhou ao contrário do que o mundo tem ensinado. E a gente, estando sujeito a Ele, também o nosso caminho é estreito, é apertado, poucos há quem encontre. Mas largo é aquele que vai muito. Então você já fica esperto aí, quando vai muita gente, você já fica esperto. Espera aí, tem uma multidão lá. Já tome cuidado. Tem uma multidão dizendo que lá é o caminho. Tome cuidado. Nós temos um ensinamento aqui, livre acesso. Não custa, não tem pedágio, não tem indulgência. É de graça. E por que a gente vai querer se meter a bobo de ir correr atrás de outras coisas? De querer pagar por uma coisa que é de graça? Vamos ficar, né, com a graça de Deus, que está revelada na pessoa do Senhor Jesus, e aprender dele o que nós necessitamos. Ele nos dá, nos ensina, nos sustenta em tudo aquilo que tudo que é preciso
para a gente estar nesse caminho que é Ele próprio. Amém? Obrigado, Senhor, pela graça, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos neste culto, de estarmos louvando o Seu nome, de estar engrandecendo, Senhor, de estarmos ouvindo a Sua palavra, Pai. Nós colocamos diante de Ti agora, para que o Senhor esteja operando na verdade que há na Sua palavra, para que tudo aquilo que foi falado, Senhor, segundo a Sua direção, que esta palavra fique firme nos corações, nos nossos corações, e germine e produza fruto, Senhor. Que o Senhor esteja nos ensinando e nos tirando, porventura, alguma coisa que não foi de proveito, para bom proveito, Senhor. Que o Senhor esteja nos guardando em segurança de retorno aos nossos lares, Senhor, debaixo da mesma graça e misericórdia, guardados pelo Seu poder, Senhor. Prevaleça no nosso dia a dia, nessa graça, Senhor, naqueles que têm essa direção de estar recebendo de Ti a Sua porção e de andar segundo a Sua vontade e neste caminho que o Senhor preparou. Nós dependemos de Ti, Senhor, prevaleça por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.